Salve pessoal, tudo certo? É indiscutível que hoje nós vivemos sobre o poder do algoritmo. O algoritmo nos fornece informações, nos indica livros, nos indica fatos, nos indica versões. Nós acabamos formando a nossa opinião, muitas vezes a partir do que chega no nosso celular. A gente sabe que o algoritmo constrói bolhas, inclusive nos aliena de informações diversas, de opiniões contrárias, muitas vezes ao que entendemos, e isso vai condicionando o nosso pensamento. Aí vejo um problema que é construir um pensamento autônomo, uma independência intelectual frente a esse poderio todo que tem as Big Techs no dia a dia, na nossa vida, que é corrida. E muitas vezes não nos dá condições de fazer uma opção clara da informação que queremos consumir. É nessa perspectiva que o pensamento crítico é uma grande alternativa de resistência ao algoritmo. E é disso que nós vamos tratar hoje. Como construir um pensamento crítico? O que é o pensamento crítico? Eu vou apresentar então quais são as camadas do pensamento, a camada lógica, a camada dialética e a camada histórica, e também vou dar no final do vídeo dicas de coisas a fazer, o que fazer para se preservar, para se proteger do poderio do algoritmo nas nossas vidas. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Pensamento crítico em tempos de algoritmo. Vamos para o vídeo? Muito se fala sobre o algoritmo. O que são, o que não são, sua repercussão. Em termos técnicos, é simplesmente uma fórmula matemática que determina um processo pré-estabelecido. No ponto de vista social, a repercussão é muito mais complexa do que uma mera descrição. Por quê? Porque essa descrição determina o que vai chegar na tua mão, no teu celular, no teu computador, para consumo. Quando se fala de informação, isso ganha uma dimensão mais complexa. Por quê? Porque a gente forma a nossa opinião sobre determinado fato, a gente constrói convicções a partir de determinada situação, a partir do que nos chega. Então, quando a gente permite que o algoritmo determine o que vai chegar na nossa mão, a gente está abrindo mão de um processo importante na tomada de decisão. Mas no meio dessa correria, Leandro, a vida é doida, trabalho 8 horas, trabalho sábado, trabalho domingo, dependendo da situação aonde o cara mora, horas e horas para chegar no trabalho, então chega em casa exausto, muitas vezes só consegue abrir o celular para tentar ver minimamente o que aconteceu. Aí está a complexidade do que representa o algoritmo hoje nas nossas vidas, gente. Essa questão é muito importante. O algoritmo não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com a ética, não tem compromisso com respeito ao ser humano. O algoritmo é um processo que busca eficiência para conquistar a tua atenção. Lembra a economia da atenção? Já deve ter escutado esse termo. Então, para que tu fique na tela o mais tempo possível. Aí note a complexidade desse ponto. Quando tu deixa que coisas, fórmula matemática, determine, organize coisas que são relações sociais, porque formar opinião, construir um entendimento sobre as coisas é a partir da tua relação com a sociedade. Então isso é um processo social. Quando tu transfere isso para uma espécie de relação de coisas entre coisas, porque parece que é tu e o teu celular, tá tudo tranquilo, isso é reificação. Isso é um processo que acaba levando a pessoa a se distanciar da sociedade, das relações sociais. Então, no meio dessa confusão, qual é o antídoto? Qual é o que fazer nesse processo todo para tentar minimizar, restringir e, quem sabe, até excluir o papel do algoritmo nesse processo de tomada de decisão, de tomada de consciência, de construção do entendimento sobre as coisas? Pensamento crítico. O pensamento crítico é fundamental, então, para a gente reorganizar e estruturar o nosso pensamento, criar barreiras, criar processos que nos possibilitem realmente retomar o que é a tomada de consciência, o que é a tomada de decisão a partir do que chega até a gente, que é a nossa relação com o algoritmo hoje. Na verdade, o pensamento crítico nos devolve a nossa capacidade e controle de independência intelectual. Isso é fundamental para a gente entender que hoje a gente vive à mercê desse processo de decisão
pelos outros. Então o pensamento crítico, gente, é isso. É essa forma de preservação da independência intelectual. Então vamos entender o que é o pensamento crítico. Vamos lá? Primeira coisa, eu vou deixar claro o que não é pensamento crítico. Pensamento crítico não é o mero questionamento, a mera desconfiança, porque senão tu te torna, inclusive, um ser humano paranoico, que tu não acredita em nada, nada é verdadeiro, tudo é mentira, tu acaba indo para o lado, inclusive, com o que aconteceu com o que hoje é o fenômeno que a gente conhece no bolsonarismo. Eles vejam a que ponto a crítica pode nos levar, né? Se é o pensamento crítico simplesmente sem apontar caminho, ele te torna ou paralisante, que tu não faz nada e nada serve, nenhuma informação te ajuda a tomar decisão e tu agir, ou te deixar refém de teorias da conspiração, desses grupos que acreditam que se tomar vacina vai virar um jacaré, mamadeira de piroca, essas coisas absurdas que nós assistimos aí, se comunicar com... Vocês viram aqui em Porto Alegre teve isso, né? Os caras mandando sinal para os ETs aqui em Porto Alegre. O pensamento crítico não é isso. A crítica pela crítica não leva a nada, ao contrário, tá? Então, na verdade, o pensamento crítico não é isso. Pensar de forma crítica é uma postura intelectual que rompe com a relação de objeto com relação à informação que é dada. Geralmente a gente pega e fica passivamente recebendo a informação e, a partir dela, sai fazendo o que tem que fazer, achando que está correto. Pensar criticamente não, né? Tu não te vê como um mero objeto, e sim como um agente de conhecimento, como um agente capaz de desmistificar aquilo que está sendo apresentado para ti, buscar maiores informações e refletir sobre o que está sendo apresentado. Depois dessa reflexão, analisado pontos e contrapontos, é que a gente constrói a nossa opinião. O pensamento crítico é isso, é não ser um objeto. Aquilo que Paulo Freire chamava da educação bancária, onde as pessoas ficavam, né, o aluno ficava parado simplesmente recebendo informação e depois só retransmitindo essa informação, né? Não, nós não somos meros copos que vem e alguém coloca uma informação e está resolvido. Não, nós somos mais que isso, nós não somos objeto. O ser humano que pensa criticamente tem uma independência e uma autonomia intelectual, que ao receber informação tem condições de analisar e refletir e construir uma opinião séria e profunda sobre o assunto. O pensamento crítico possui 3 camadas. E essas 3 camadas são importantes para tu ir construindo passo a passo para tu consolidar o teu pensamento crítico. É a camada lógica, a camada dialética e a camada histórica. A camada lógica, gente, é assim, quando tu recebe a informação, muitas vezes a conclusão não tem a ver com a premissa. Tudo aquilo que é dito no início para construir determinada sentença, determinada informação, determinada conclusão, quando tu olha a conclusão, ela não tem muito a ver com o que está acontecendo na discussão que foi fundamentada. Então veja assim, analisar do ponto de vista do que foi dito, da construção do que foi dito, se existe minimamente uma relação de lógica entre a conclusão e o que foi argumentado, é fundamental para a gente pensar e entender. Tomar uma vacina, virar um jacaré, a partir de quem toma uma vacina, não tem sentido lógico pensar por isso. Achar que a China construiu uma vacina com um chip e esse chip vai ser colocado no teu... Vejam, mas, gente, não é brincadeira, tem gente que acreditou nisso, tem gente que acredita ainda nisso, não só acreditou, né? Tem gente que acredita nisso. Então, vejam, então, assim, fazer a construção dos primeiros passos da lógica é muito importante. Ver se existe plausibilidade no que está sendo dito. A gente precisa também chegar e dizer assim, mas é plausível que eu tome uma vacina e eu vire jacaré? Do desemprego dos homens é culpa do feminismo? Então a plausibilidade serve para afastar essas coisas esdrúxulas de imediato. Então esse é um momento importante. A lógica faz isso, ela afasta as coisas mais esdrúxulas para continuar, mas só a lógica não basta. Nós também temos que ter a camada dialética. A camada dialética é onde tu vai buscar a contradição. Quem é que está me trazendo essa informação? Quais interesses que ela tem por trás? Por que essa informação está chegando justamente agora, quando se fala em crise do setor tal, e justamente quando aquela categoria está buscando aumento de salário? Vejam, as informações não são neutras, elas têm um processo contraditório que representam a contradição da sociedade. Então a camada dialética é fundamental para a gente também entender
A que serve esse discurso, né? O que serve essa informação, quais interesses tem por trás, esses são elementos importantes para a gente entender. E por fim, a dimensão histórica. Gente, vou dar um exemplo do discurso do empreendedorismo. O capitalismo hoje não consegue mais absorver toda a mão de obra. Ele precisa de um discurso ideológico que faça com que as pessoas tentem outras vias que não buscar o emprego formal. Porque se todos quiserem buscar o emprego formal e eles não encontrarem esse emprego informal, fica claro que o sistema não está absorvendo essas pessoas e que o problema é o sistema. Mas quando eu construo um discurso em que agora você trabalha enquanto eles dormem, você pode ser milionário, quando você e as pessoas entram nesse discurso ideológico e abrem mão e dizem assim, CLT, para que CLT? Para que direitos? Vejam, a situação é tão complicada que qual é a sanidade de alguém renunciar a direitos? É um discurso ideológico. A pessoa acha que o melhor é lá e vai buscar aquilo a partir do que ela acredita. Ela acha que aquilo é legítimo. Não, eu não quero CLT. Veja, ela abre mão de buscar algo para outro. E o que dá errado aqui, aí é uma outra discussão. Mas isso acontece, não conseguiu, eu não consegui, a culpa é minha. Aí o cara que vira numa vila, numa favela, que não teve acesso a estudo, a educação, que não conseguiu disputar de maneira igual com quem tem condições de estudar no colégio particular, ele acha que a culpa é dele. Ele não consegue ver essa contradição do sistema, que diz o seguinte, você pode tudo no capitalismo, mas eles restringem e dão condições para um e retiram condições para outro. E diz o seguinte, corram vocês dois. Aí tá aqui, ó. Um tá aqui, o outro tá aqui. Esse aqui vai chegar primeiro. Chegou primeiro, mas esse aqui acha que a culpa é dele, porque ele não entende o sistema, como funciona. Então vejam como é importante tu conhecer a questão histórica para entender como é que o materialismo histórico se organiza, as condições econômicas que determinam as condições políticas e jurídicas que formam a consciência, formam um modo de pensar. Então para construir um pensamento crítico, tu precisa ter a camada lógica, a camada dialética, a camada histórica, no sentido de como tudo se constrói. Tu compõe um todo. Aí tu afasta primeiro as bobagens, tu afasta aquelas coisas insanas de uma madeira de piroca, de jacaré, de chip, e aí tu vai para outro estágio. Mas então tu começa, mas tem contradição, o que estão me entregando aqui? Por que estão me entregando isso agora? Por que isso vem? Mas por que esse discurso está me dizendo para fazer isso? Porque isso está acontecendo. Veja, tu constrói, tu consegue compor a realidade. E isso não é fácil, gente. Porque, lembra lá no início, quando eu comecei no vídeo, a dizer, isso se dá dentro de um cara que tem que trabalhar 8 a 12 horas, 14 horas, é um cara que tem que... é a mãe que tem que cuidar dos filhos e trabalhar ao mesmo tempo e acorda às 5 da manhã para vender uma quentinha, para vender São coisas que... Como é que ela vai parar para pensar? Como é que nós vamos parar para pensar no geral? Então, construir o pensamento crítico não é fácil, porque o capitalismo sabe organizar e estruturar uma forma de vida que te inibe pensar, que não deixa que tu pense, que faz com que o pensamento crítico seja difícil. A pessoa está cansada, chega de noite, e o que chegar no TV para ela vai aceitar, porque ela precisa descansar. É o que vai estar aqui, se é uma bobagemzinha para ela rir, vai ficar rindo e vai no outro dia acordar e vai trabalhar de novo, e no outro dia de noite vai abrir o telefone ou vai ligar a TV e vai rir ou vai sofrer com a novela. Essa é a grande complexidade hoje. As pessoas estão aprisionadas. Eu tenho um vídeo que eu fiz aqui sobre fazendo a relação do mito da caverna com os dias de hoje, né? As pessoas estão aprisionadas nesse processo que envolve reificação e alienação. Então, eu também tenho aqui vídeos que falam sobre a questão da alienação, se vocês quiserem olhar para compreender melhor esse termo. A questão ideológica também. Eu tenho um vídeo aqui que trata da questão do que é ideologia e tal. Então, vejam, esse processo é muito complexo, mas não tem alternativa. A gente precisa ter um pensamento crítico. Agora eu vou indicar algumas medidas que eu acho legal, assim, que ajudam a gente a parar para pensar um pouquinho. Algumas medidas práticas que ajudam a gente a espantar, a segurar o poder do algoritmo e nos ajudam a pensar criticamente. Então, o que fazer para tentar, então, evitar o poder do algoritmo sobre nós, né? Dúvida, gente. Cria um mecanismo de ficar, mas o que está vindo aqui? Recebi uma reportagem, vamos ver o que está acontecendo. Apareceu esse vídeo aqui, apareceu um cara falando aqui, dá uma parada, segura, respira, né? Pensa, conta até 10, vê quem fez a recomendação, vê de onde vem essa informação. Por isso, gente, inclusive, é fundamental tu fazer essa escolha antes
porque tu pode, se tu deixar para pensar depois que chega a informação, realmente fica mais complicado, porque ela já chegou para ti essa informação. O ideal é que tu escolha espaços que tu confie, aqui como canal A Questão Política, tem outros canais. Hoje essa possibilidade do que a gente chamam de mídia alternativa e tal, porque a gente pode antes, eu tenho a minha lista de pessoas que eu confio, que eu já sei que, embora eu não estou dizendo que concordar com tudo, porque vocês não têm que concordar com tudo que eu digo, mas é que tu sabe que a pessoa que está trazendo essa informação é uma pessoa de confiança. Eu tenho um lado, vocês sabem disso, isso já está claro, é só olhar os vídeos que eu faço aqui, vocês já sabem, vocês sabem o que me move, sabem como eu construo meu pensamento, então não há novidade, então é isso. Não, pensamento crítico lá, o Leandro tem, então eu vou lá. Sabe, a questão política é um espaço que eu sei que é um espaço de resistência digital e que nos traz informações a partir da concepção da esquerda, a partir de uma visão marxista, uma visão de mundo, de inclusão, de respeito ao ser humano. Então, esse canal me serve, então eu vou deixar ele ali. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo, para vocês assinarem um informativo à questão política, porque nós estamos criando aqui um sistema de formação e informação, tá, gente? Aqui tem um canal que trata de alguns pontos, nós não podemos tratar de tudo, mas por isso eu criei um informativo que vai chegar no teu e-mail. Isso é uma forma concreta de romper com o algoritmo, com o poder do algoritmo sobre a tua capacidade de escolha. Vai aqui embaixo, te escreve, põe teu e-mail, vai chegar no teu e-mail, tu vai falar assim, eu quero me informar. Pum, vai lá, abre teu e-mail, 2 vezes por mês chega um informativo daqui, a questão política, no teu e-mail. Faz isso com outros que tu acha importante também, que tu entenda que é legal, mas não esquece, vai aqui no final, depois de assistir o vídeo, te escreve e recebe no teu e-mail o informativo a questão política. É importante para consolidar e fortalecer os espaços digitais de resistência e também de evitar o poder do algoritmo sobre a tua decisão. Outro elemento é triangulação de informações, né? Tu assiste o canal A Questão Política, assiste um outro e vai vendo, né? Daí tu vê, mas olha o que a Globo disse, disse isso, olha, mas olha só o que o Leandro disse, não, olha só o que o outro companheiro disse. Busca essas informações, fazer essa triangulação e fazer a tua síntese. Eu não quero que tu vire papagaio de pirata, justamente ao contrário. Esse canal existe para fazer com que o pensamento crítico se espraie, que as pessoas consigam construir as suas opiniões a partir da sua reflexão. Eu trago elementos a partir da minha maneira de ver e para a gente fazer um grande diálogo, um grande debate. Então, assim, é isso que a gente precisa. Então, faça esse cotejo, né? Ouve um, ouve o outro, que tu confie e diz, opa, é por aqui que eu vou. Não, o Leandro não está certo. É interessante que ele me diz, mas não, eu acho que é outra coisa. Então isso é importante para a gente construir, consolidar que todos consigam pensar por si e construir consensos para transformar a realidade social. E por último, mas não menos importante, não dá para ficar na superficialidade, gente. Eu busco fazer aqui vídeos de qualidade, pesquiso, mas nada supera tu pegar um livro para ler. Nada supera tu te aprofundar com mais calma, num debate com mais pessoas. Então vejam, é importante entender que a superficialidade não leva à ignorância. Essa é a realidade. Então a gente precisa ter essa capacidade de autocrítica e buscar condições para quem as tem em determinado tempo, porque às vezes o cara não tem. Eu já tive tempos da minha vida que eu não tinha condições de estudar, porque eu tinha que trabalhar no supermercado, eu já trabalhei, eu trabalhei no Zafra, inclusive. Então, assim, eu trabalhava, eu me lascava, não tinha como. Eu não conseguia nem estudar no colégio normal. Eu fui terminar meu ensino médio depois, fui terminar minha faculdade depois, comparado com o tempo normal que as pessoas fazem, né, que as pessoas que têm dinheiro fazem. Eu tive que... Meu mestrado eu estou fazendo agora, com 53 anos. Então, assim, a vida nos apresenta problemas e a gente tem que saber se organizar dentro de cada fase da vida. Mas é importante que a gente tenha, sim, uma capacidade de entender que a gente tem limitações e precisa superá-las. E isso é fundamental a gente ter. Então, buscar um tempinho para ler, buscar um tempinho para assistir um vídeo mais profundo, sabe, uma coisa mais densa, escrever quando possível. A gente tem que buscar nos qualificar. Pensamento crítico não é fácil. E, na minha opinião, é isso que vai libertar a sociedade, porque vejam, gente, só as condições objetivas não resolvem. O que eu digo com condições objetivas? Só a miséria, só a pessoa estar lá
numa situação difícil de financeira, não faz ela acordar. Porque aquilo que eu falei aqui da questão, por exemplo, do empreendedorismo. O cara tá ferrado, tá lascado trabalhando 12 horas por dia, 14 horas por dia num Uber ou então numa bicicleta, e ele olha e bate no peito assim, eu sou patrão de mim mesmo, um orgulho daquilo, e não entende que está sendo manipulado do ponto de vista ideológico para não cobrar de onde tem que cobrar, não tem que abrir mão de direitos, não tem que o teu carro ser teu, os prejuízos ser teu e tu pagar para um algoritmo uma taxa gigantesca. Então, vejam, eles constroem uma sociedade e buscam construir o ser humano de acordo que eles querem para manter essa sociedade. É o egoísta, é aquele que é o individualista, é o que acha que pode ser patrão de si numa sociedade capitalista desigual. Então eles vão construindo e a gente cai. Por isso que o pensamento crítico é tão importante, gente. Diante de todo esse contexto de complexidade que eu apresentei para vocês, a gente precisa sim ter instrumentos de construir um pensamento autônomo, de ter sim a nossa capacidade de crítica frente a essa sociedade tão desigual, tão complexa. Gostou do vídeo? Deixa um like, compartilhe esse vídeo, é importante também a gente consolidar os espaços digitais de resistência. Eu vou deixar para vocês aqui 2 vídeos, um sobre autogestão dos trabalhadores, que é uma pesquisa muito interessante que eu fiz, mostrando que há sim alternativas ao que nós temos hoje, já construímos. Assistam que vocês vão gostar, é um vídeo bem interessante. E esse outro com conceitos de hegemonia.